Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Moonflag. Hoje vamos falar um pouco sobre a diferença entre tráfego orgânico e tráfego pago. Então se você ficar até o final do vídeo de hoje, você vai sair daqui sabendo qual a importância de cada um deles, qual é a diferença de cada um deles e o melhor, o que aplicar primeiro aí na sua empresa de contabilidade. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Aqui quem fala com vocês é o Matheus Santos, eu sou um dos sócios fundadores da Moonflag, uma assessoria de marketing para empresas de contabilidade, hoje atendendo aí empresas contábeis de diferentes tamanhos, diferentes portes, em mais de 20 estados brasileiros, certo? E uma coisa que a gente lida diariamente é justamente essa explicação aqui que eu vou fazer agora. Explicar para o cliente nosso, explicar para o contador, empresário contábil que contrata a Moonflag, qual é a diferença entre uma estratégia de tráfego orgânico e uma estratégia de tráfego pago? Qual a importância de cada uma delas? O que priorizar? Se é que dá para priorizar alguma coisa, né, nesse começo de estratégia. E eu vou falar isso daqui para você hoje, ou seja, um conteúdo exclusivo que normalmente quem tem acesso é o cliente da Moonflag. Você vai ter acesso aqui gratuitamente neste vídeo. Antes, né, da gente começar a falar sobre esse assunto, já vou te pedir uma gentileza, tá? Se esse é um assunto pertinente para você, vai te ajudar, vai tirar uma dúvida que muitas vezes não fica tão clara na tua cabeça, cara, já deixa um like aqui nesse vídeo, dá um botão gostei aqui embaixo, aperta nele e se inscreve nesse canal também. Eu estou muito feliz com o desenvolvimento do nosso canal, porque apesar de a gente ter começado ainda há pouco tempo e ainda ir postando os vídeos de uma frequência de certa forma espaçada, o conteúdo que está aqui agrada as pessoas que assistem, a gente recebe feedbacks positivos. Sempre que vem alguém que viu um vídeo no canal do YouTube da Moonflag, ele chega sempre com elogios sobre o que está sendo feito e falado aqui nesse canal. Uma coisa que eu quero destacar, é uma das coisas que é mais falada sobre as pessoas que assistem os vídeos da Moonflag, a forma como a gente lida com esse assunto de marketing e vendas, falando a verdade, né? Então a transparência é uma coisa que fica aqui, um sentimento para quem está vendo, um sentimento de transparência, um sentimento de verdade naquilo que está falando. Isso é o que a gente quer realmente levar para vocês, porque a gente faz isso todos os dias, faz isso para muitas empresas, faz isso no Brasil inteiro e até fora do Brasil. E eu acredito que a gente tenha domínio dessa matéria para falar com vocês com muita tranquilidade, muita transparência. Então, se você concorda com isso, já deixa o seu like aqui, se inscreve nesse canal e o melhor, você pode compartilhar isso para a tua equipe, para os teus sócios, para outro colega contador que você tenha, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre tráfego orgânico e tráfego pago, beleza? Vamos lá, entrando direto no assunto, antes eu quero convidar vocês para fazer uma analogia, né? Durante todos esses vídeos que eu acabei fazendo aqui, eu fiz muitas analogias e eu acho que as analogias elas ajudam muito no entendimento geral do negócio. Vamos imaginar o seguinte, a analogia hoje ela é a seguinte. Você está começando a fazer exercício na academia, certo? Está começando na academia, a gente está indo aqui pro verão e você vai começar a treinar agora que você quer chegar no final do ano com um corpo bacana, com um corpo ideal, tá bom? Cara, talvez você nunca tenha feito academia antes. Vamos imaginar a seguinte situação, você nunca fez academia antes, você nunca treinou, você não sabe nada sobre exercícios, alimentação, suplementação e nada do tipo. Aí eu te pergunto, para que você atinja o seu objetivo, né, ter aquele corpo ideal em um determinado tempo, o que é mais importante? É mais importante você ir para a academia todos os dias, regularmente? É mais importante que você tenha a sua dieta balanceada, corte determinados alimentos? É mais importante que você passe a dormir, a ter qualidade de sono? Ou é mais importante que você suplemente a sua alimentação para que você atinja ali um número de nutrientes e proteínas e carboidratos ideal por dia? O que é mais importante para que você saia daqui hoje, do momento onde você está, e chegue daqui a um determinado período com o corpo ideal? Você tem essa resposta? O que é mais importante? O que eu vou priorizar? Por onde eu começo? O que eu faço? Um pouco difícil, né? Para uma pessoa que nunca fez nenhum tipo de exercício físico na academia, nunca fez musculação, nunca regrou sua alimentação, nunca fez uma consulta no Nutri, é um pouco difícil concluir, certo? Pois é, pessoal, a mesma forma é no marketing digital. O que as pessoas querem? Elas querem saber o que fazer para atingir determinado resultado. Elas querem uma resposta, uma fórmula, um caminho que seja absoluto, claro e cristalino, não é verdade? Mas assim como na academia, o que vai levar você para conseguir aquele objetivo final é um conjunto de fatores, não apenas uma coisa só. Se tu for para academia todos os dias e treinar incansavelmente, mas se você não dorme direito, não tem uma alimentação legal, isso não vai surtir o efeito necessário. Se você também só come bem, mas não faz exercício, seu músculo não vai se desenvolver. Se você só suplementa sua alimentação, você vai encher de nutrientes, vai ultrapassar aquilo que seu corpo absorve e também não vai funcionar. Então, assim como na academia você precisa ter um equilíbrio e trabalhar diferentes frentes, no marketing digital a gente vai falar da mesma coisa. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda já, neste momento, não é descartável nenhuma estratégia de tráfego orgânico e não é descartável nenhuma estratégia de tráfego pago. Ponto. Ok? Isso precisa já estar bem claro, não existe um caminho absoluto, não existe uma fórmula mágica. O que é importante você entender que o crescimento, o resultado, o
growth, como a gente costuma chamar aqui na Moonflag, cara, se eu quero ter uma escala e um crescimento previsível mês a mês, eu vou ter necessariamente que atuar com diferentes canais simultaneamente, ok? Foi assim que a gente fez desde o começo. Foi isso que trouxe a gente de ter um cliente, uma empresa contábil que acreditou no nosso trabalho, isso aí há 2 anos atrás aproximadamente, e hoje a gente tem mais de 160 projetos aí espalhados pelo Brasil inteiro e todos os dias entram contadores aqui para trabalhar com a Moonflag. Foi essa visão de construir múltiplos canais. Hoje a gente vai falar especificamente do canal digital. Dentro do canal digital a gente vai falar sobre tráfego orgânico e tráfego pago e eu vou explicar para vocês agora sim a diferença de cada um deles. O lance é, o que é tráfego orgânico? Vamos parar para pensar um pouco sobre ele. O tráfego orgânico é tudo aquilo que está pautado em conteúdo, tá? A gente pode concluir isso. Então o tráfego orgânico, ele é aquilo que organicamente alcança pessoas em função de estar contribuindo com aquele público final. Talvez não tenha ficado muito claro ainda, vamos entrar mais no detalhe. Vamos imaginar o seguinte, você porventura esteja buscando um público de clientes que estão iniciando sua jornada empreendedora, eles estão abrindo uma empresa. Vamos imaginar que você queira um perfil de cliente que está abrindo uma empresa. Talvez esse cara pesquise diretamente abertura de empresa em Londrina, abertura de empresa no Rio de Janeiro, em São Paulo e assim por diante. Ele já está com aquela coisa mais explícita, ele já está querendo aquilo, cara, ele já está voltado, ele já sabe que ele precisa abrir, ele já sabe como é que funciona, ele já pesquisou sobre e ele vai entrar em contato com alguém, beleza? E já sabe o que ele tem que fazer, a dor já está muito explícita. Mas tem aquele cara que ainda está estudando isso, tem aquele cara que ainda não sabe qual é o KNAI que a empresa dele vai ser aberta. A empresa dele vai ser do simples, lucro presumido, lucro real, essa empresa dele, qual a melhor forma de contratação? É PJ, é CLT, ele vai ter PJ, vai ter CLT, a gente sabe que os modelos de negócio quando eles iniciam muito ainda informais, né? Esse cara tem muitas dúvidas, os riscos de pejotizar e assim por diante, e aí ele vai o quê? Buscar ajuda. Hoje quando você tem algum problema aí, alguma coisa que você precisa resolver, o que você faz? Você precisa estudar sobre um tema, você precisa aprender sobre algo, o que você faz? O que as pessoas fazem de maneira geral? Elas recorrem à internet. Então é muito comum o cara escrever lá, como abrir uma empresa em São Paulo, quais são as preocupações ao abrir uma empresa, quais são os impostos a serem pagos quando você abre uma empresa. Então são muitas as dúvidas que esse cara nessa jornada empreendedora ele pode consultar a internet para aprender sobre, tá? Neste momento, onde ele está ainda muitas vezes aprendendo sobre, é muito comum ele usar ali o Google, por exemplo, né? Então ele vai fazer uma busca de um determinado termo. Como esse cara ainda está estudando, talvez ele não busque alguma coisa muito quente já para entrar em contato, ele está estudando ainda. Então ele pode, por exemplo, fazer essa pesquisa. Quais impostos uma empresa do Simples Nacional paga? Estou dando apenas um exemplo aqui. Quando ele vai nessa busca, lá no topo tem os anúncios. Como ele já sabe que ele não vai contratar ninguém naquele momento, ele vai direto lá para aquela parte orgânica, né, que a gente chama, que é onde tem os blogs, né? Os blogs, vídeos no YouTube, aquela coisa mais de instrução. Provavelmente ele vai consumir aquele conteúdo que está na primeira página organicamente do Google. Então ele vai clicar ali num blog e vai ler um pouco sobre esse assunto que ele está pesquisando. Por coincidência, esse blog pode ter sido produzido por uma empresa de contabilidade. Talvez ele não entre em contato naquele momento com aquela empresa de contabilidade, mas se ele ler aquele conteúdo, se aquele conteúdo for relevante, ou seja, se tiver qualidade, eventualmente falando, né? Se ele tiver bem feito, é muito provável que aquele cara, né, sinta-se aquele gatilho. A gente fala muito de gatilhos no marketing, né? E qual é o gatilho quando você vê um material tão bom? Cara, você vê um material muito bom, gratuito, o que você sente? Caramba, cara, você sente um carinho especial por aquela marca, por aquela pessoa. É o gatilho de reciprocidade. Você provavelmente, por se sentir grato por aquele conteúdo, se você precisar depois, eventualmente, daquele serviço, é muito comum que você retorne aquela pessoa que te ofereceu o conteúdo gratuito para que você solicite um orçamento, porque você, de alguma maneira, você quer contribuir ou você quer retribuir aquele, entre aspas, favor que ela fez ao te ensinar algo. Então é muito comum isso acontecer. E aí o cara já tá ali numa página muito bacana, um conteúdo com muita qualidade, muitas vezes um vídeo junto com um blog. O cara consome aquilo ali e aquilo tira inúmeras dúvidas dele sem que ele precise pagar nada. Naquele mesmo momento ele já pode entrar em contato com aquela empresa e demonstrar interesse na abertura da empresa, no serviço de contabilidade, ou ele pode guardar aquilo ali e retornar depois. Fato é que à medida que esse conteúdo que tem relevância, que está ajudando muitas pessoas, começa a alcançar repetidas vezes um número grande de pessoas, naturalmente ele vai trazendo oportunidade de negócios para quem está produzindo esse conteúdo. Esse conteúdo poderia ser você, contador e empresário contábil, que estivesse produzindo e atingindo aí números empreendedores que estão com uma determinada dor em um determinado campo. Só dei um exemplo aqui de abertura de empresa, mas cara, as possibilidades são inúmeras. Seus clientes aí dentro da sua carteira, quantas dúvidas esses caras não têm diariamente? Todos os sentidos, né, em todas as áreas. Departamento fiscal, pessoal, contábil, os caras não sabem de nada, vamos ser sinceros. O empresário, quando ele abre a empresa, ele não tem conhecimento nenhum em relação à gestão e contabilidade. Então, ele tira muitas dúvidas com o contador. O contador é um verdadeiro provedor de conteúdos naturalmente no seu dia a dia.
Agora imagina quantas pessoas fora da sua carteira podem estar com os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, e muitas vezes o contador não está atendendo aí a essas pesquisas, essas consultas. E você pode pegar essas dúvidas internamente que você já mapeia, que seus clientes têm, transformar em pautas e transformar em conteúdos. Obviamente, falando dessa maneira que eu estou colocando aqui, parece ser muito simples, parece ser muito fácil. Na prática a gente sabe que não é tanto. Além de você escrever um conteúdo que tenha relevância e tenha valor, ele precisa estar adequado à leitura do Google. Então o Google ele enxerga o conteúdo por uma ótica. Isso eu estou falando tecnicamente falando, então a estrutura, o que está por trás daquele conteúdo, palavras-chave, meta descriptions, é o que é chamado de SEO, né? Então é Search Engine Optimization ou Search Engine Organic. O SEO é o motor de buscas do Google que faz a leitura daquele texto que você está publicando e costuma fazer essa leitura e colocar pontuações. Então ele vai avaliar de 0 a 100 o quanto que aquele conteúdo está adequado, de acordo com o que ele já sabe de algoritmos, né? E aí ele vai, à medida que ele avalia o teu conteúdo e enxerga bem ele pode apresentar para o público. O público, por sua vez, nessas pesquisas, ao entrar no seu site, ao entrar no seu blog e navegar dentro do seu site, navegar dentro do teu blog, o Google identifica que aquele conteúdo de fato está bom. Porque, se o cara está entrando, ele está ficando tempo, ele está navegando no site, quer dizer que, cara, aquilo está sendo consumido, né, de maneira verdadeira, porque está do outro lado. Então o Google começa a entender que você, de fato, está fazendo um trabalho de qualidade. E, por ele querer que o usuário fique a maior parte do tempo na internet, no navegador dele, ele vai começar a priorizar a tua entrega de conteúdo. E ele vai começar a falar, cara, esse cara aqui está fazendo um bom trabalho de conteúdo. Se eu estou querendo que a galera fique mais tempo no meu navegador, eu vou apresentar ele mais vezes, porque normalmente quem está entrando no site dele está ficando muito tempo. Então o Google ele tem essa sacada, entendeu? Não de maneira manual e um a um, como a gente já sabe, mas de maneira algorítmica, ok? Ele já vai saber como que sua performance pode favorecer ali ele de certa forma. Existe uma brincadeira que a gente faz aqui internamente na Moonflag, é como se o Google tivesse 2 filhos. Ele é uma mãe que tem 2 filhos. Um desses filhos é o usuário e o segundo filho, né, quem provém ali o conteúdo, quem paga patrocínio, quem tem o site, certo? Então imagina que um filho do Google é você e o outro é o usuário que consome o teu conteúdo, ok? Só que essa mãe de 2 filhos tem um preferido e esse filho preferido é o usuário, ok? Então o Google vai fazer de tudo para favorecer a experiência do usuário. Então se o teu conteúdo for um conteúdo replicado, copiado, que está em todos os sites, cara, você vai ler um conteúdo que está em todos os sites, você está vendo que aquilo não tem autenticidade, não está falando da tua marca, não está falando de uma maneira genuína, você vai clicar, vai ver que é um conteúdo jogado ali, copiado e colado, você vai sair fora, né? Se você vê que é um conteúdo que, cara, é uma notícia, um informativo, cara, notícia tem o G1, notícia tem o UOL, notícia tem inúmeros portais, não querendo menosprezar o teu site, a questão não é essa, a questão é que a gente precisa ser muito realista aqui pra gente conseguir ter resultados. Cara, ninguém vai em um site X buscar notícia. Se tu precisa de notícia, você vai em portais maiores normalmente. Se aquele conteúdo é um conteúdo extremamente técnico, EFD, DCTF Web, SPEDs, cara, quem busca por esse tipo de informação, na maior parte das vezes é o próprio contador. Então se tu produz um conteúdo técnico a esse ponto, você vai errar no seu público-alvo. Você vai acabar produzindo conteúdo que você leria, mas não o empresário de maneira geral. Então você tem que tomar alguns cuidados nesse sentido. Faz muito sentido você ter uma assessoria de marketing, né, que te ajude a vir nessa ponta do orgânico. Ok? Então é importante, autenticidade, qualidade, relevância, isso acaba sendo um ponto importante, ok? E o tráfego pago? Agora a gente entendeu um pouco aqui de tráfego orgânico, né? Passei uma visão geral. E o tráfego pago, como é que funciona? O tráfego pago, de maneira geral, ele é mais simples. Por que ele é mais simples? Porque ele é tão simples quanto tu compra um espaço ali no Google ou no Meta Ads, né? Facebook, Instagram, ou no LinkedIn, não importa, TikTok, não importa. Imagina que todas essas empresas elas têm um campo de patrocínio, muitas vezes chamado de Ads. Ads vem de uma abreviação de AdWords, né? Palavras-chave pagas, né? Patrocínios. Então tu compra um espaço ali, uma mídia, R$100, R$1.000, R$10.000 no Meta Ads, no Google. Tá? Tu pagou para que essa empresa, né, transformasse esse dinheiro em créditos. Com esses créditos ela vai te apresentar para usuários dentro de um determinado filtro, ok? Esse filtro, essa configuração, essa campanha, tudo isso daí vai entrar numa gestão de tráfego pago. O gestor de tráfego pago ele tem esse papel de colocar ali o público ou as palavras-chave, de direcionar esse público para uma página que faça sentido, né, para esse público. A gente chama essa página que recebe esse tráfego, a gente chama ela de landing page. Tá? Então o gestor de tráfego ele vai pensar em toda a mecânica. Então eu vou colocar essa palavra-chave, esse público que buscar essa palavra-chave é uma palavra-chave aquecida que vai custar tanto. Quando ele clicar ele vai cair nessa página ele pode preencher um formulário, pode entrar em contato pelo WhatsApp. Então ele vai pensar numa mecânica muito mais direta para conversão, na maior parte das vezes. Então é uma coisa que é mais simples, uma coisa importante. Estou falando que é mais simples, não que é mais fácil.
Então é muito comum, a gente recebe aqui diariamente muitos empresários contábeis que já trabalharam tráfego pago e olha, eu, pra ser bem franco, você conta nos dedos os que já tiveram algum tipo de resultado. Quando eu tô falando de resultado, eu tô falando de leads até. E quando eu tô falando de leads, eu tô falando de pessoas interessadas naquele serviço ou produto. A maior parte dos empresários de contabilidade que trabalharam em gestão de tráfego pago com qualquer empresa não tiveram sucesso. A maior parte, eu afirmo isso, mas no que eu vejo no dia a dia das pessoas que entram em contato aqui com a Moonflag. Inclusive, vale ressaltar que hoje esse é um dos nossos principais diferenciais. A nossa gestão de campanhas, a nossa linha de raciocínio para tráfego pago, ela é uma das coisas que mais atraem pessoas e mais fazem elas contratar o serviço da Moonflag, porque esse é um trabalho, de certa forma, difícil de se fazer. Porque você precisa entender do mercado, você precisa entender de gestão de campanhas de tráfego pago, você precisa entender de dados, de limitação de orçamento, de controle de verba, você precisa entender de muitos mecanismos que uma pessoa tem que ser um verdadeiro cientista. Fazer testes diariamente, avaliar esses testes, concluir informações, fazer novos testes. É um trabalho repetido, né? Diversas vezes até que a gente consiga aperfeiçoar uma campanha para que ela performe bem. Não é um trabalho fácil de se fazer. Ele é simples. Simples não é fácil, ok? Então, em resumo, o tráfego pago ele vai funcionar dessa forma, tu paga lá um valor para aquela ferramenta, para aquela plataforma e essa plataforma, através desse valor, te dá um alcance maior. Beleza, então de certa forma é mais simples. Eu não vou entrar no detalhe da configuração do que é feito no tráfego pago, assim como eu não entrei no detalhe da configuração do que tem que ser feito no conteúdo. A minha ideia é passar para você a diferença dos dois, para que você estrategicamente saiba o que esperar de cada um deles, ok? Tudo bem, Matheus, então vamos lá, tem um tráfego pago e um tráfego orgânico. Entendi que os dois podem me trazer oportunidade de negócio, ok? Então eu faço os dois, começo pelos dois? Você pode. Tá? É recomendável, assim como na academia não adianta você fazer só uma coisa ou a outra, né? Isso daí vai acabar te prejudicando ou não vai te levar ao maior resultado. No marketing vai ser a mesma coisa. Se tu fizer só o tráfego pago ou o tráfego orgânico, tua estratégia ela vai estar rodando, mas ela não vai estar rodando da forma ideal. O ideal é que você faça mais ações possíveis, né? Porque você vai pegar esse cara de um lado ou de outro, ok? Mas se você falar assim, Matheus, cara, não dá, eu tenho que começar por um ou por outro, eu não tenho verbo suficiente para os dois. O que você deve priorizar? Essa resposta ela vai depender da sua expectativa sobre marketing. Okay? Então presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora. O tráfego orgânico, ele tem como característica uma visão de longo prazo. Tá? Ok, Matheus, mas marketing dizem que é a longo prazo, de fato, né? Qualquer estratégia que vai posicionar você, alcançar pessoas, converter pessoas em clientes, vai ter uma expectativa de longo prazo. Só que no caso do orgânico, se você fizer apenas o orgânico isoladamente, você vai ter uma expectativa de começar a ver algum resultado depois de um ano de trabalho. E quando eu falo ver algum resultado, eu não estou falando de ver pessoas entrando em contato com você. Eu estou falando do seu site começar a ter acessos, pessoas frequentando, um trabalho de desenvolvimento, de audiência dentro do teu site. Porque isso vai ser aí para mais de um ano, né? De 9 meses para frente, pelo menos, para você começar a ver alguma coisa. Então, ou seja, cara, você vai estar investindo uma grana ou o seu tempo na produção desses conteúdos sem ter uma expectativa de resultados aí dentro, pelo menos, aí de um ano, ok? E quem fala que é diferente é porque faz algum tipo de, entre aspas, macete. E isso não é sustentável no longo prazo. Sempre que a gente prometer um resultado orgânico, uma velocidade muito grande, peça cases, entenda, vejam no detalhe, porque em vários artigos, eu posso até colocar para vocês links aqui na descrição, todas as empresas que são muito sérias, elas levam o tráfego orgânico com essa perspectiva, superior a 9 meses pelo menos, para você começar a ver resultado. No mercado complexo e competitivo como é o mercado contábil, isso é uma realidade, ok? Então você vai trabalhar ela sabendo que no longo prazo você vai conseguir algum retorno, mas é no longo prazo. E o tráfego pago, como é que funciona? Ele já te dá uma perspectiva de retorno mais rápido. Então é muito comum você começar a trabalhar campanhas, uma vez que você já configurou tudo, criou as páginas, fez toda aquela definição de público, você já começa dentro do primeiro mês, até muitas vezes, recebendo algum contato. Então uma pessoa, 2, 3, dependendo do valor que você está investindo, já tem uma velocidade, ele é quase que mais instantâneo, vamos dizer assim. Tu pagou, o Google já começou a apresentar a tua campanha, você já começa a ter alcance, você já começa a ter tráfego dentro do teu site, dentro da tua página. Isso já pode levar você a conseguir receber um contato, quem sabe até mesmo fechar um cliente. A gente já teve aqui alguns casos de pessoas que já fecharam dentro do primeiro mês contratos para dentro do seu escritório. Isso no tráfego orgânico é impossível. É impossível conseguir essa velocidade e a assertividade que o tráfego pago traz. O tráfego pago não é milagroso, ele não faz milagre, tá? Só que ele traz pra gente velocidade. Quando você tem velocidade, óbvio que você antecipa etapas. Então, poxa, você já testou um público, pô, não funcionou, você já tem condições de avaliar, ver o que não funcionou, avaliar qual foi o resultado obtido e já ir para uma outra estratégia. No tráfego orgânico, você pode estar testando um público que depois de um ano você vai obter a informação para concluir que aquilo funcionou ou não. Só que depois de um ano, se você for alterar aquela estratégia, você vai levar mais uma porrada de tempo para frente para coletar resultados. Então eu acho que a grande vantagem que a gente tem em ter essas duas estratégias é você colocá-las para rodar em paralelo, tá? É como eu fiz desde o começo aqui na Moonflag.
Então se você escrever aí marketing contábil no Google, provavelmente você vai ver um anúncio da Moonflag, se não ali nas primeiras posições, mas lá embaixo, mas sempre a gente está figurando aí entre essas palavras-chave. Site para contabilidade, marketing contábil, a gente sempre está ali naquele meio. Se você ver no tráfego pago, sempre estivemos. Tá, sempre estivemos. Desde que começamos a trabalhar aqui, desde 2 anos atrás, quando a gente abriu essa empresa aqui, a gente já estava lá nessa palavra-chave porque a gente pagava para isso, ok? Assim que a gente pôde começar a pagar, a gente já fez. Beleza? E a gente também já começou a trabalhar a estratégia de conteúdo orgânico. Mas olha só que interessante. Depois de mais de 1 ano e meio, a gente agora também está na primeira página com um blog falando sobre o que é marketing contábil e a aplicação dele para escritórios de contabilidade. Então quem pesquisa marketing contábil hoje, além de ver a gente no tráfego pago, também nos encontra no tráfego orgânico, ok? Depois de mais de 1 ano e meio ali de operação. Como eu falei para vocês, a Moonflag começou com um cliente. 1 ano e meio depois, a Moonflag já tinha ali mais de 100 clientes, já tinha mais de 10 pessoas ou 15 pessoas na sua equipe. Já tinha crescido muito em função de estratégias digitais. Se eu tivesse esperado o tráfego orgânico entrar nesse crescimento, eu não teria conseguido ele em tão pouco tempo. Então por isso que é importante você estrategicamente definir suas metas e com base nisso saber o que esperar de cada uma dessas duas estratégias. E agora você já tem as informações suficientes para tomar essa decisão. Minha recomendação, tudo que você puder fazer em paralelo, faça. Tá? No longo prazo isso vai ser uma coisa que vai beneficiar a sua empresa, não tenho dúvidas. Hoje eu recebo aqui pessoas que vêm do tráfego orgânico, consequentemente em função desse trabalho feito nesses 2 anos. Então isso faz com que eu tenha um volume maior de leads e até mesmo reduza o meu custo de aquisição. É extremamente positivo. Todavia, se eu dependesse que essa estratégia fosse estratégia que me gerasse crescimento, podem ter certeza que vocês não estariam me ouvindo falar com vocês aqui agora, porque a gente estaria ainda dando os primeiros passos. Então tudo vai depender do seu apetite e da sua ambição para o crescimento da sua empresa contábil. Meus amigos, acho que por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse foi um conteúdo muito importante para você que está aí do outro lado. Se você está pensando em investir em marketing, ouvir isso daqui talvez seja determinante para sua decisão. Espero ter contribuído aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, dar o seu joinha, o seu gostei. Manda esse vídeo aí para algum colega que você percebe que ainda também tem dúvidas sobre tráfego orgânico e tráfego pago. Aqui eu falei um pouco sobre blogs. Cara, o YouTube, do jeito que você tá me vendo aqui, é tráfego orgânico. Se você postar no Instagram, é tráfego orgânico, tudo é tráfego orgânico, mas vai se aplicar ao mesmo método que eu acabei de falar para vocês. A maior parte das vezes, o longo prazo é o que determina. A gente se vê por aí, um abraço e até a próxima.